Boa noite, nação alvinegra. Ricardinho na área. Hoje nós temos um ilustríssimo convidado, botafoguense raiz, de primeira, o nosso vice-presidente André Silva. Seja bem-vindo, André. Muito obrigado, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, um torcedor raiz do Botafogo, como o Ricardinho também. Estou muito feliz de participar do programa, adoro falar de Botafogo, principalmente para pessoa tipo o Ricardinho. Muito obrigado, vice-presidente. Vice-presidente, uma curiosidade que nós temos, como é que você começou a trabalhar no Glorioso? Bom, eu comecei como torcendo, né? Torcedor você a vida inteira, até morrer. Ia a todos os jogos, fiz parte da torcida organizada, comecei numa torcida pequena em Copacabana, chamada Fogol, depois a gente se juntou com uma torcida de Marechal Hermes e Oswaldo Cruz, Bento Ribeiro, que era a Fogoró, que até hoje tem a Fogoró, mas era outra na época, e a gente fez uma torcida chamada Força Unida, e depois juntamos com mais duas torcidas, Força Independente e Vibração, fizemos a Mancha Alvinegra. E aí eu saí da Mancha, já estava com 20 e poucos anos, a coisa de torcida organizada estava começando a descambar mais para violência, não gostava, e acabei saindo, comecei a entrar na política do clube. A primeira eleição que eu participei, Juca Melo Machado, depois participei do Mauro Ney, e aí na do Bebeto eu vim pela primeira vez como conselheiro. E aí eu vim como conselheiro e fui eleito vice-presidente da Junta de Recursos e Julgamento. Primeiro, no segundo mandato eu era o vice-presidente do Conselho Deliberativo. E aí eu era o único solteiro da diretoria e o Bebeto não tinha um vice de futebol específico nessa época. E aí ele me pediu que eu viajasse com a equipe quando ele não podia. E aí foi assim que eu comecei a me aproximar mais do futebol, pelo lado de dentro do futebol. Comecei como chefe de delegação, tem uma história engraçada. Conta aí pra nós. A gente foi jogar contra o Curitiba, o Cuca era o técnico do Curitiba. E a gente ganhou o jogo de 3-0, um jogo completamente mentiroso. O Botafogo não jogou nada. O Max fechou o gol nesse dia. Olha. E assim, e aí eu encontrei, o Botafogo tinha na época um assessor de imprensa chamado Carlos Carrion. O irmão dele, o Rafa Gaúcho, hoje é assessor de imprensa do Flamengo. Foi da CBF há muito tempo e hoje está no Flamengo. E o Carlos e eu, quando você vai pro jogo em Curitiba, o camarote do time visitante é do outro lado do estádio. E você tem que passar por dentro do campo. Então quando eu tava voltando do camarote, eu encontrei com o Carlos, por acaso, em frente ao banco do Curitiba. Não foi nada pensado, foi por acaso. E a gente se abraçou para comemorar a vitória. E o Cuca viu e ficou pau da vida. E aí me xingou e tal, não sei o que, passou. E aí quando ele vem pro Botafogo, logo depois, ele vê que eu tava como chefe de delegação e ele fala pro Bebeto que quer que eu seja o chefe de delegação porque eu sou muito sortudo. Você é pé quente mesmo. O Cuca tinha muito esse negócio de né, de superstição, né? Isso. E aí ele pediu ao Bebeto que eu fosse e eu fiquei como chefe de delegação durante quase 3 anos, viajando com o time do Botafogo. E aí, quando o Maurício Assunção vai assumir, ele me chama para ser o vice de futebol. E aí eu começo como vice de futebol e fico 3 anos e meio como vice de futebol. Depois eu vou para o Conselho Fiscal, fico 1 ano mais ou menos. Depois eu vou ser vice administrativo. E aí saio, que aí entra uma nova gestão. E aí eu volto como conselheiro na gestão do Durcésio. Peguei nenhum cargo porque estava no momento de vida que eu não estava podendo fazer isso. E aí agora eu era candidato a presidente. O Montenegro e o João Paulo conversaram comigo e falaram da situação. A gente ia dividir o mesmo eleitorado e isso poderia causar uma vitória da oposição. Conversaram comigo no sentido de daqui a 4 anos, deles me apoiarem como candidato, de eu abrir mão agora em prol do Botafogo, em prol da gente ter uma eleição mais tranquila. E acabou acontecendo isso. Eu abri mão da cabeça de chapa e vim como vice-presidente geral. E estamos aí, estamos com 3 meses de mandato, muito trabalho, muito desafio. Perfeito, bacana. Eu também soube que você, algumas gestões suas, que fizeram costurar e trazer grandes atletas para jogarem no Glorioso, né? E aí eu queria que você comentasse quem você trouxe para poder jogar no Botafogo e que tiveram um grande sucesso no Botafogo. Assim, contratação nunca é só minha, né? Tinha um braço direito que era maravilhoso, né? Que é maravilhoso, que é o Anderson Barros, que hoje é diretor de futebol do Palmeiras, que é um cara competentíssimo, é um cara acima da média. Eu acho que do nível dele só tem ele e o Rodrigo Caetano. Eu não vejo ninguém mais com... Ele, por sinal, se não me falha a memória, ele já tá há 5 anos no Palmeiras, Sim, né? ele tá desde o Maurício, né? Presidente Maurício. Eu não sei se ele chegou a pegar o Paulo Nobre, mas com certeza o Maurício ele pegou e a Leila, né? Que já tá no segundo mandato. E assim, a Leila, o Abel falam dele maravilhas, né? Porque o Anderson, ele é um profissional que ele consegue trabalhar mesmo sem dinheiro, o que é muito difícil. E ele, além de trabalhar muito bem no sentido de organizar o departamento de futebol,
de contratação, ele também tem a questão de conseguir fazer dinheiro com o departamento de futebol para o clube. Ele quando foi contratado por Palmeiras, ele foi lá para reduzir a folha de pagamento mensal em mais de 100 milhões anual. E ele conseguiu reduzir isso e conseguiu ser campeão de tudo. Que bacana. Entendeu? Sensacional. E é um cara, assim, do bem, e que muita gente não sabe, mas de origem botafoguense. As pessoas não imaginam isso, mas que a família dele é botafoguense e ele é de origem botafoguense. Inclusive, legal. ele teve um primo que foi presidente da Fúria. Olha, Entendeu? interessante. Muita gente não sabe disso, mas ele é de origem botafoguense. E ele não gosta de propagar, porque o Anderson é avesso à imagem dele. Ele não faz dar entrevista, ele não tem nem WhatsApp. Ele e o Rodrigo Caetano não tem WhatsApp. Você só fala com eles ou por telefone ou por SMS. Eles não têm WhatsApp, justamente para fugir dessa coisa da mídia e tal. Também os treinadores também ajudaram muito nas contratações, né? O time de 2009, eu não era conhecido no mercado, o Maurício não era conhecido no mercado, o Botafogo estava sem credibilidade nenhuma, porque vinha muito sem dinheiro. Sim. E a gente conseguiu montar um time graças ao Ney Franco, que era o treinador naquela época. Ele que empenhava a palavra com os atletas vieram. A partir de 2010, a gente já tinha passado um bom recado pro mundo do futebol, e aí os jogadores começaram a vir. E aí a gente traz em 2009 o Jefferson, que nos ajudou a não cair, né? O Jobson também ajudou muito naquele ano, 2009. Foi sensacional. E aí, em 2010, a gente consegue reforçar um pouco o time. E a gente consegue trazer o Louco Abreu, o Herrera. A gente consegue trazer o Antônio Carlos Zagueiro, o Fábio Ferreira, que montaram a zaga forte. A gente consegue trazer um lateral esquerdo mais forte. Com o passar do tempo, você vai ganhando credibilidade no mercado e você vai conseguindo trazer mais atletas. Você consegue trazer 2011, 12 e 13, você consegue montar um time com Felipe Gabriel, Andrezinho, Elkson, Renato Cajá. Você consegue fazer um time bem mais forte. E aí em 2012, a gente vai a Milão para contratar o Seedorf. Uma grande contratação, acrescentou demais ao Botafogo, principalmente a imagem do clube. É uma pena, né, que a gente, nesse quesito, a gente não deu sorte. Por quê? O Seedorf queria jogar a Libertadores. Só que ele recebe um convite, o Berlusconi, que era padrinho de casamento dele, para ele dirigir o Milan. E ele queria ser treinador. Ele fala, pô, André, eu não posso perder uma situação dela. Primeiro, eu não posso recusar um convite do Berlusconi, que é meu amigo, meu padrinho. Segundo, para eu começar logo pelo Milan, já vai me dar um handicap maravilhoso. Uma projeção muito grande na carreira, né? Exatamente. E o Berlusconi, se eu não me engano, era o primeiro-ministro, né? Italiano. O ministro da Itália e o presidente do Milan, o dono do Milan. Dono do Milan, quer dizer, como é que você vai recusar? E padrinho de casamento dele. Padrinho de casamento dele. Primeiro-ministro da Itália. E dono do Milan, como é que ele vai recusar um convite desse? Mas eu lembro que eu falei com o Claes duas coisas. O Seedorf, ele era muito duro com as coisas. Bastante. Até com os colegas de profissão. Sim. Que tinha alguns até que reclamavam que ele era muito Caxias, né? Era muito chato, vamos dizer assim. Ele era muito duro com as coisas. E eu disse pra ele duas coisas. Primeiro, que ele não se iludisse, que do mesmo jeito que o Berlusconi estava contratando ele, se o resultado não acontecesse, o Berlusconi ia demitir ele. Claro. E ele achou que não. Foi demitido em 3 meses. E outra coisa é que ele tinha que ter um pouco mais de flexibilidade como treinador do que ele tinha como jogador. Exato. Porque o treinador, ele tem que ter uma linguagem para todo o grupo, ele tem que ter uma certa flexibilidade. Exatamente. Ele não tem que ser chefe, ele tem que ser líder. Exatamente. Ele tem que ter aquela liderança. Isso aí. E eu acho que eu não sei como é que ele tá, mas não me parece que ele tenha performado tão bem como treinador como ele performou como jogador. Exato. Então, assim, eu acho que essa questão da flexibilização dele, eu acho que acaba impedindo que ele tenha um sucesso maior como treinador. Mas é um cara, assim, inteligentíssimo, né? Com certeza. Eu lembro que a primeira reunião que eu fiz com ele em Milão, na Fundação Seedorf, aliás, uma fundação lindíssima. Né? Com obras de arte, mármore de Carrara, coisa linda. Nós ficamos lá em reunião 5 horas. Quis fazer a reunião toda em português. Olha que interessante. Ele falou, eu preciso começar a treinar. E aí, a manager dele era uma nova-iorquina, Débora. Eu encontrei com ela até tem uns 3 anos aqui no Rio. Muito gente boa. Mas que não falava nenhuma palavra de português. E aí ele falou, não se preocupe. Eu traduzo tudo pra ela. A gente, na reunião, a gente conversava e ele traduzia pra Débora. A gente conversava e ele traduzia pra Débora. E assim, um cara muito inteligente. Ele tinha um restaurante japonês em Milão, maravilhoso. Ele queria, inclusive, implantar aqui, porque ele achava que não tinha um sushi à altura aqui no Rio de Janeiro. Mas acabou que ele não implantou. Outro jogador, assim, extremamente inteligente e que esse eu acho que vai dar um excelente técnico é o Louco Abreu, que já está trabalhando como técnico, né? Ele trabalha no Dorados do México, já tá na segunda temporada, se não me engano. É um cara muito inteligente, um cara que tem uma visão de jogo muito grande. Você percebe a visão de jogo dele conversando com ele sobre futebol. E além de ser um cara que consegue trazer o grupo para ele. Agregador. Muito, demais da conta. Tem outro profissional que, embora eu sei que parte da nossa torcida não gosta muito,
mas que quando ele era jogador, eu vi ele fazer uma leitura de jogo que me impressionou muito, que é o Lúcio Flávio. Lúcio Flávio. Porque a gente foi para um jogo contra o Figueirense, Sim. naquela fatídica Copa do Brasil, que aquela bandeirinha Aham. filha da mãe nos rouba, e no jogo de ida, o Lúcio Flávio estava com o terceiro cartão ou contundido, não me lembro. E ele ficou na cabine junto com a gente. Eu, o Cuquinha e o Eudes, que eram os auxiliares técnicos do Cuca. E ele, em determinado momento, a gente estava no ataque, ele anteviu que a gente poderia perder a bola e falou que a defesa estava Desorganizado. E aí ele começou a cantar o que ia acontecer, e foi acontecendo. E os caras fizeram o gol. Tá vendo? E aquilo me deu assim, caraca, como é que esse cara enxergou isso? Porque assim, não adianta que a gente não consegue enxergar igual o técnico. Verdade. Incrível, não consegue. Eu me lembro do Caio Júnior, falecido Caio Júnior, num jogo, fez uma substituição que ninguém entendeu no estádio. Eu, como vice-futebol, não entendi. E a gente ganhou o jogo com a substituição que ele fez. No final do jogo, eu perguntei pra ele, Caio, o que você... Aí ele me contou o que ele tinha visto e o que ele pensou em fazer, o que acabou acontecendo. E eu não tinha enxergado nada daquilo. O Joel dizia pra mim... É isso que eu ia falar. O Joel Santana fez uma dessas também e o Botafogo ganhou o jogo. Exatamente. Ele dizia pra mim assim, chefe, segundo tempo, o lateral dele descansa, eu vou botar o Caio em cima dele. Isso. E a gente vai ganhar o jogo ali. E Exato. ganhar o jogo ali. Então, assim, os caras realmente enxergam o futebol de uma forma completamente diferente que a gente. É verdade. Não tem... É diferente. Os caras são preparados pra isso, estudam muito pra isso, e a gente não adianta que a gente não vai conseguir chegar nunca a isso. André, agradeço muito a sua presença aqui. Espero que você retorne. Como eu sempre falo e não me canso de dizer, a pessoa que vem aqui a segunda vez já vira sócio do canal. Que bom. Eu fiquei muito feliz de você ter vindo hoje e espero que você retorne. Vai ser um prazer pra mim. Sempre que convidar, eu tô aqui a postos. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço.